Ciência dos materiais. Tópico 6. Propriedades elétricas dos materiais. Nesta parte, vamos tratar dos dispositivos de semicondutores e da condução elétrica em cerâmicas iônicas e polímeros. Então, vamos agora descrever os dispositivos de semicondutores. Quais são, que tipos de dispositivos são criados com semicondutores e para que servem esses dispositivos? Bom, o precursor dos dispositivos dos semicondutores foram as válvulas eletrônicas. Estamos colocando aqui precursor do transistor. O transistor é feito de semicondutores, que usamos hoje. O transistor nós usamos hoje em todo que é equipamento, em particular nos computadores. Mas antes da existência dos transistores, eram usadas válvulas eletrônicas. Essas válvulas eram uma coisa parecida com isso aqui. Essa foto é uma válvula eletrônica. Parece uma lâmpada, aquela lâmpada incandescente. É uma coisa grande pela mão da pessoa que a gente vê que é um objeto grande. E com essas válvulas, era o que se fazia nos rádios, televisões e os computadores. Ela funcionava com esse princípio aqui. Tinha um cátodo de um lado, um anodo do outro lado e aqui uma grade. Essa grade servia para controlar o fluxo de carga entre o cátodo e o anodo. Muito bem. Ele servia para quê? Ele servia para chaveamento e amplificação de sinais eletrônicos. O que é chaveamento? É ligar e desligar. Ligar e desligar. Passa corrente ou não passa corrente. E amplificação de sinais eletrônicos. Essa propriedade de chaveamento ela é muito importante na eletrônica. Por que ela é importante, esse chaveamento? É que em todo o processo dos computadores é utilizado a álgebra booleana. A álgebra booleana ela só permite dois algarismos, ou 0 ou 1. Então, todos os cálculos feitos nessa álgebra só esses dois algarismos, o 0 e o 1. Com eles, nós dizemos que nessa base 2, nós fazemos qualquer cálculo, assim como fazemos qualquer cálculo na base 10. A base 10 é mais comum para nós porque nós temos 10 dedos. Então, começamos a contar somando nos dedos. Então, nós usamos a base 10. É muito mais simples para nós. Mas os computadores não usam a base 10, que é muito complicada, muito complexa para eles. Eles usam a base 2, só tem dois algarismos, ou 0 e 1. Muito bem. Então, o 0, ele pode associar com uma chave desligada. E o 1, ele pode associar com uma chave ligada. Então, fazendo combinações de milhares de dispositivos de chaveamento, liga ou desliga, nós podemos fazer qualquer cálculo, né, na álgebra booleana usando mecanicamente ou eletronicamente uma chave que liga e desliga. Então, toda vez que está ligado, é o algarismo 1. E quando está desligado, é o algarismo 0. E a partir daí, ligando e desligando um sistema de chaves, nós fazemos qualquer cálculo nos computadores. E até hoje, os computadores usam essa álgebra booleana. Então, no início, antes dos transistores, era usado as válvulas para fazer esse trabalho de ligar e desligar, né, e amplificar os sinais. Muito bem. Então, o papel das válvulas. Né? Ela tinha o papel no rádio, fabricação de rádio, telefone, radar, televisão, computadores, etc. Né? A desvantagem das válvulas. Primeiro, é que era volume enorme. E no computador, uma máquina de calcular mais simples que fosse, ele precisa de milhares dessas válvulas. Muito bem. São frágeis porque queimam muito rapidamente. Como elas trabalham com filamento, tipo aquelas lâmpadas incandescentes, né? Elas aquecem no momento que o filamento quebra. Quando o filamento é destruído, ela queima e tem que ser trocada. Aquece muito, gasta muita energia.
a vida dela, a duração da vida dela era muito curta, justamente por causa desse filamento, né? Ela funcionava à base de um filamento como as lâmpadas de incandescente. E a fabricação era muito dispendiosa. Então, essa era a grande desvantagem dessas válvulas. Mas era o que tinha. A tecnologia mais avançada da época era representada por essas válvulas eletrônicas. Muito bem. E foi com essas válvulas que se construiu o ENIAC, o primeiro computador, né, digital eletrônico. Estou mostrando aqui uma foto desse computador. Esses painéis que vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo, do lado direito e do fundo, tudo são válvulas, assim, válvulas encaixadas nele. E o pessoal todo o tempo ligado, vendo o qual queimava para trocar. Era um sistema que funcionava 24 horas e dezenas e dezenas de pessoas trabalhando por trás disso aí, para não deixar o sistema parar por cada queima de uma ou outra válvula. Aqui são as moças trabalhando na troca de válvula, que é a mesma coisa. Interessante que a grande maioria das pessoas que trabalhavam nesse computador eram mulheres naquela época. E para que foi feito esse computador? Foi na década de 1940. Olha só, as características desse computador. Na verdade, esse computador ele foi feito, em princípio, para uso militar, para calcular a trajetória do lançamento de bombas. Então, vejam, ele possuía mais de 17 mil válvulas. Essas válvulas que eu mostrei agora para vocês. 1.500 relés, pesava 30 toneladas. Esse computador pesava 30 toneladas. O volume dele, 437 metros cúbicos. Isso representa mais do que 4 salas de aula da UFAM. 437 metros cúbicos, mais do que aquelas salas comuns. 4 salas de aula da UFAM, entendeu? Esse computador ocupava um volume de 4 salas de aula. A potência dele, 174 quilowatts de energia. A velocidade com que ele fazia os cálculos, 5.000 adições por segundo. E, para fazer o cálculo da trajetória de uma bomba, ligar o computador e fazer o cálculo da trajetória de uma bomba, ele gastava 5,25 megajoules de energia. Isso aqui, essa energia, era maior do que a energia que a bomba liberava quando explodia, para a gente ter uma ideia. A energia que ele gastava, esse computador, era suficiente para refrigerar todo o prédio o mais alto do mundo da época, que era o Empire State. Essa energia era suficiente para refrigerar esse prédio o dia todo. Então vejam o custo energético para essa máquina funcionar. E se nós comparássemos com uma máquina de hoje, o que ele representaria? Uma máquina dessa eletrônica de calcular que a gente compra aí por R$100. A gente vai aí numa loja qualquer de eletrônica, por R$100 uma máquina que tem capacidade de cálculo maior do que esse computador que eu estou mostrando para vocês, que ocupava todo esse volume e todo esse peso, e gastava toda essa energia para funcionar. Então, isso na época anterior ao transistor. Então, depois das válvulas, veio o transistor. O transistor foi descoberto por esses 3 cientistas aqui, William Shockley, John Barney e Walter Brattain. Né? E os 3 ganharam o prêmio Nobel em 1956 por essa descoberta. Um deles, o Barney, esse segundo aqui, que é o que está aqui atrás, mais tarde ganhou mais um prêmio Nobel. O segundo prêmio Nobel dele foi para a descoberta pela explicação da teoria da supercondutividade, a teoria PCS. Muito bem. Então, esse trio descobriu o transistor, né, que essa foto que eu estou mostrando aqui. Chamavam na época transistor de ponto de contato. Esse pedaço de metal aqui grande. Olha. Então, já de cara, já existia uma grande diferença entre esse equipamento e a válvula. A válvula era de vidro, né, com filamento, e era superaquecida. Era muito quente uma válvula. Enquanto que isso aqui trabalhava no frio.
a frio. É um tipo metal, digamos assim. O leigo, para isso, chama isso de metal. Metal é uma coisa fria. Enquanto a válvula era super quente, isso aqui era super frio. Então, só nós voltando para aquela época, para vendo a reação das pessoas naquela época, nós entendemos a grande mudança do transistor cometia. No dia que foi anunciado, um repórter de uma rádio falou esta frase aqui. Os pontinhos representam a emoção do repórter. Estava muito emocionado. Ele diz o seguinte, ó, esse objeto cilíndrico pode amplificar sinais elétricos. É composto inteiramente de substância sólida, fria. A grande impressão dele, primeiro, que era uma substância sólida, que é diferente da válvula. É um pedaço de metal, de semicondutor, na verdade. E o outro é que era muito fria, não tinha nada de aquecer. Então, é uma grande surpresa que uma coisa aparentemente não tem nada dentro, um pedaço sólido, faria o mesmo que a válvula fazia sem aquecimento. Isso foi em junho de 1948. Muito bem. Então, o transistor deu início a uma nova revolução na tecnologia e, até hoje, ele ainda não foi substituído. Todos os computadores, todos os equipamentos eletrônicos, eles estão plenos de transistor e outros equipamentos. Muito bem. Então, a base do transistor é essa junção PN. Então, vamos olhar o que é essa junção retificadora PN. Olha, o P aqui, já falamos, é um portador de carga positiva e o N é um portador de carga negativa. Então, o que está dizendo aqui é que nós temos uma junção retificadora, né, de material que tem preponderância de portador de carga positiva e com material que tem preponderância de portador de carga negativa. Muito bem. Então, isso aqui é um esquema de uma junção retificadora. Vamos já dizer por que essa palavra retificadora está entrando aqui. Como é que ela é constituída? Aqui temos uma peça de material semicondutor. Do lado esquerdo, ela está dopada preponderantemente por portadores positivos e do lado direito, por portadores negativos. Então, fica assim. Essas cargas positivas ficam distribuídas aleatoriamente mais do lado esquerdo e as cargas negativas ficam distribuídas do lado direito. E não existe essa fronteira aqui. Nós chamamos de junção, mas não existe essa fronteira aqui. Essa fronteira física que separa o material marrom do material azul. Isso aqui é um material único. É um pedaço semicondutor único. O que está diferenciando um lado do outro é que esse lado aqui foi dopado com portadores positivos e esse lado aqui foi dopado com portadores negativos. E no momento que eu estou apresentando essa figura, não tem nenhum potencial elétrico agindo sobre esse material. Muito bem. Agora, vamos aplicar uma diferença potencial nas duas extremidades. Vamos colocar aqui uma bateria e ligar o polo positivo dela do lado esquerdo e o polo negativo do lado direito. Quando nós fazemos isso, o que vai acontecer? O lado esquerdo são portadores positivos. Então, quando eu ligar o polo da bateria do lado esquerdo, né, o polo da bateria vai empurrar as cargas positivas para o lado direito, para o centro da junção. Né? E o lado negativo, aqui, que está ligado a esse lado de portadores negativos, como esse lado da bateria é o polo negativo, ela vai repelir as cargas negativas e elas vão correr para o lado esquerdo e vão se juntar aqui no centro desse pedaço de semicondutor. Vão se encontrar aqui. Então, nós dizemos que aqui do lado esquerdo tem um fluxo de buraco, né? E do lado esquerdo tem um fluxo de elétron.
Do lado direito, o fluxo de buraco corre para o lado direito, e do lado esquerdo, o fluxo de elétrico corre para o lado esquerdo. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nessa região do meio, eu estou mostrando aqui por uma linha reta, essa linha não significa que são duas superfícies, uma superfície do lado esquerdo e outra do lado direito. Não. Essa linha é apenas uma separação geométrica que eu estou mostrando. Então, essas cargas positivas, elas são empurradas para a direita, as negativas são empurradas para a esquerda. O que vai acontecer? Nessa região do meio, elas vão se encontrar e vão se recombinar. Né? Os elétrons vão chegar nessas partículas que estão carregadas positivamente e vão se cancelar. O elétron vai fechar os buracos. Então, grande parte desses buracos que estão abertos, que são as cargas positivas, eles vão ser fechados por esses elétrons aqui. Então, nós dizemos que essa é uma região, essa região aqui do meio, onde os dois fluxos se encontram, é uma zona de recombinação. Os elétrons vão se recombinar com os buracos e vão se cancelar. Um vai cancelar o outro. Muito bem. Então, nós dizemos aqui que esse fluxo, tanto as cargas negativas como as cargas positivas, elas correm para o centro da peça, esta peça aqui, nós chamamos isso aqui de fluxo para frente. Mas tem uma outra situação. Outra situação de fluxo é esta aqui. Se nós ligarmos o polo negativo da bateria com o lado dos portadores de carga positiva e o lado positivo da bateria com o lado dos portadores de carga negativa, o que vai acontecer? Esse polo negativo vai atrair portadores positivos para cá, para a esquerda, enquanto que o polo positivo atrai portador negativo para a direita. Então não vai haver aqui no centro, não vai haver essa zona de recombinação. Eles vão ficar bastante afastados, as cargas negativas das cargas positivas. Então isso aqui nós chamamos de fluxo reverso. Esse aqui seria o fluxo para frente, isso aqui seria o fluxo reverso. Bom, agora o que acontece com a corrente elétrica? Uma situação dessa. O que acontece com a corrente elétrica? Muito bem. Aqui nesse fluxo para frente, nesse caso aqui, o fluxo para frente, que vai acontecer o seguinte. Esse fluxo para frente que vai acontecer o seguinte. Essas cargas estavam aqui aleatoriamente distribuídas, duas cargas estavam distribuídas aleatoriamente. Quando nós aplicamos esse potencial, a positiva corre para a direita, a negativa corre para a esquerda. No centro, elas se recombinam. Mas acontece o seguinte, são muitas cargas positivas que estão correndo para o centro e negativa. E essa região de depressão é uma região estreita. O que vai acontecer? Chega uma hora que essas cargas atravessam, umas recombinam, outras não, elas atravessam e vão contribuir aqui para uma corrente elétrica. Então vai ter um fluxo de corrente elétrica. E parte delas recombina, mas outra parte não recombina. Então, a parte que recombina, ela atravessa, vem para o lado, a carga positiva vem para o lado direito, a carga negativa chega aqui do lado esquerdo. Então, parte dessas cargas positivas vão chegar aqui no polo negativo, parte das cargas negativas vão chegar no polo positivo e manter uma corrente elétrica dentro dessa peça. E essa corrente, esse fluxo está de vermelho aqui. Esse fluxo está de vermelho. Então, tem uma voltagem aqui. Agora, esse fluxo para frente. Agora, e o que acontece nessa segunda parte aqui, no fluxo reverso? O que acontece no fluxo reverso é o seguinte, como as cargas negativas vêm para cá, vão ficar atraídas aqui, vão ficar presas aqui, e essa aqui vem para cá, o que vai acontecer é que praticamente não vai ter corrente elétrica aqui, nessa região. Existe uma diminuição muito grande no valor da corrente aqui, certo? E só vai ter corrente quando o campo elétrico for muito grande e vai destruir o sistema, vai ter essa ruptura. Mas nessa região aqui infinita, menos V0 a V0, não vai ter corrente elétrica. Então, nós dizemos o seguinte, e um sistema como esse, ele serve para retificar a corrente, como nós vamos ver daqui a pouco. Ele é apropriado para retificar a corrente elétrica. Retificar o que é? Eu não quero
Eu só quero que tenha corrente elétrica para o lado direito, mas eu não quero para o lado esquerdo. Eu quero que tenha corrente elétrica para o lado direito, mas não quero que tenha para o lado esquerdo. Então eu uso esse instrumento aí, que só vai permitir fluxo para o lado direito. Fluxo para o lado esquerdo, ele bloqueia. Por isso nós chamamos de retificadora. Mas vai ficar mais apropriado o nome daqui a pouco. Então veja agora um gráfico que eu estou apresentando aqui, em que o potencial que nós estamos aplicando, ele não é um potencial contínuo como é o de uma pilha, de uma bateria. Ele oscila com uma certa frequência. Então aqui nós diríamos que temos uma corrente alternada. Se o potencial ora é positivo, ora é negativo, né? É como se eu tivesse, ora esse lado aqui é positivo, ora é negativo, ora positivo, ora negativo. Eu fico invertendo os sinais aqui. Aqui é positivo, esse é negativo. Um segundo depois, esse vira negativo e esse é positivo. Um segundo depois, esse volta a ser positivo e esse volta a ser negativo. Então, fica alternando, por isso chamamos corrente alternada. Fica alternando. Então, a corrente, né, proveniente desse potencial, ela também vai ser alternada. Ora ela vai ser para a esquerda, ora vai ser para a direita. Então, nós vamos ter uma corrente com esta forma aqui também. Então, eu tenho uma situação, né, de uma voltagem alternada e vai produzir uma corrente alternada, que é essa corrente que nós usamos na nossa casa. A corrente elétrica nas nossas casas é uma corrente elétrica alternada, porque a voltagem é alternada. Mas o que eu quero é transformar essa corrente alternada, que vai nas duas direções, só numa direção. Eu quero que vá só numa direção. Então, eu quero que vá só na direção da direita. Eu não quero que vá para essa direção à esquerda. O que eu faço? Então, eu faço a corrente passar por um equipamento deste aqui, por um instrumento deste aqui. Esse instrumento, ele permite a corrente do lado direito passe, mas não permite que a corrente do lado esquerdo passe. Passa muito pouquinho. Então, se eu fizer uma corrente alternada passar por aqui, o que vai acontecer? Esse equipamento vai retificar a corrente, vai deixar só numa direção. Então, o que sobrou disso? O que sobrou da corrente, que essa corrente amarela, ela faria isso aqui assim, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, seguindo a curva do potencial. Mas como eu fiz ela passar aqui por dentro, esse equipamento retificou, manteve só numa direção. Então aqui agora tem uma corrente que é grande do lado positivo e do lado negativo é pequenininha, praticamente é um resíduo apenas. Então positivo aqui do lado de baixo é só um resíduo. Então a corrente ficou todo o tempo só numa direção. Eu tenho aqui o que? Apenas um fluxo de corrente. Tá? Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Então, a aplicação dessa junção PN, ela serve para retificar uma corrente. E observe, mais uma vez, que não são dois pedaços de materiais, é um pedaço só. Aqui é um pedaço só. Porque se fizesse o material da esquerda, uma peça, o material da direita, outra peça, depois colasse aqui no meio, ia ter problema aqui na ligação das funções e não ia funcionar com a eficiência que se deseja. Então, para não ter problema de eficiência, se faz a opção de fazer esse instrumento uma peça única, apenas do lado direito, com um tipo de portador de carga positivo, do lado esquerdo, portador de carga positivo, do lado direito, portador de carga negativo. Muito bem. Agora vamos ver o transistor, né, que saiu dessas junções. Então, quais são as funções do transistor? Bom, primeiro, ele serve como amplificador de sinal elétrico. Segundo, ele serve como interruptor nos dispositivos de computadores. Então, ele tem o mesmo papel, ele faz o mesmo papel das válvulas eletrônicas antigas. O papel é o mesmo. Só que a eficiência, ele é infinitamente maior do que das válvulas. Muito bem. Então, em geral, assim, o mais comum são esses dois tipos de transistor. Transistor de junção e esse MOSFET, que é o também conhecido o transistor de efeito de campo.
transistor de efeito de campo, né, uma junção metal-óxido semicondutor. Vamos ver cada um desses casos. Então, o transistor de junção, como o próprio nome está dizendo, ele é constituído de uma junção de um projeto como este aqui. Do lado esquerdo, bom, primeiro nós temos uma junção aqui, por isso o nome transistor de junção. Muito bem. Do lado esquerdo, essa peça é uma peça única. Isso aqui é uma peça única de semicondutor. Do lado esquerdo é dopada com um portador de carga tipo P. Do lado direito também é dopado com um portador de carga tipo P. Agora, no centro, aqui no centro, uma região bem estreitinha, aqui está exagerado, uma região bem estreitinha, ele é dopado com um portador de carga tipo N. Então, aqui é positivo e aqui é tipo N. Esses são os portadores de carga aqui no centro. Então, essa é a geometria do transistor de junção. Essa geometria. Nós temos três regiões. A região da esquerda é dopada com portadores de carga tipo P. A região da direita também é dopada com portadores de carga tipo P. E no centro tem uma faixa aqui bem estreitinha que é dopado com um portador de carga tipo N. Muito bem. E aqui é o esquema, né, do circuito onde funciona essa junção. Muito bem. Então, o marrom é tipo P, na extremidade esquerda, na extremidade direita, e o azul, né, é uma base, né, formada por portadores tipo N. Bem, então nós ligamos aqui, ó, a bateria com o polo positivo aqui, e essa bateria com o polo negativo aqui. Muito bem. E aqui aplicamos, né, e aqui a voltagem de entrada. O que vai acontecer? O que nós vamos ter aqui dentro é uma voltagem desse tipo aqui. Voltagem alternada, né, desse tipo aqui. Agora, o que vai acontecer aqui dentro do material? Olha, quando essa carga positiva for aplicada aqui, esses portadores que estão lá de esquerda vão ser empurrados para o centro. Eles vão ser empurrados para o centro. Muito bem. E o que vai acontecer com o lado direito? O lado direito, o polo aqui é negativo. Como ele é negativo, o que vai acontecer? Ele vai puxar os portadores para cá, para esse polo. Vai puxar para a direita. Então, esses portadores, eles vão ser empurrados para a direita. Então, recapitulando. Do lado esquerdo, nós temos um polo positivo. Esse polo positivo vai forçar as cargas positivas, vai repelir as cargas positivas para o centro, para esse centro aqui. Por outro lado, o polo da bateria aqui, como sendo negativo, ele vai repelir, ele vai atrair essas cargas positivas para esse polo, de maneira que as cargas positivas do lado direito vão correr para a direita. E também as cargas positivas do lado esquerdo vão correr para a direita, por outra razão. Muito bem. Agora veja, nós temos aqui essas cargas correndo para a direita e essa aqui também correndo para a direita. Agora, aqui no meio, nós temos uma estreita faixa, muito estreita mesmo, de tipo N. Quando esse pessoal aqui cair nessa faixa, eles vêm com uma alta velocidade aqui. Quando eles passar por essa faixa, uma parte deles vai recobinar. Quando recobinar, eles vão desaparecer. Eles vão desaparecer. Mas, pela própria inércia, grande parte desses portadores positivos vão conseguir atravessar a faixa sem recobinar. Quando eles atravessam a faixa sem recobinar, eles vão acrescentar, eles vão aumentar o número de portadores do lado direito. Eles vão aumentar o número de portadores do lado direito. E com isso aí, né, eles vão dar um aumento no potencial dessa bateria do lado direito. Então aqui nós tínhamos uma voltagem com um certo valor e depois que essas cargas passam para o lado direito, elas vão acrescer essa voltagem. Vai ter um acréscimo de voltagem aqui na saída devido às cargas que atravessaram aqui. E com esse acréscimo de voltagem, como é que nós vamos ter
a voltagem em função do tempo. Né? A voltagem em função do tempo vai ficar maior do que essa aqui. Estou fazendo um desenho aqui em que, após ligar esse sistema, né, a voltagem passou de 0,1, a amplitude dela, para 10. Quer dizer, a amplitude aumentou de 100 vezes. Então, com isso aqui, é possível, com esse sistema, amplificar a voltagem do equipamento. Nós ampliamos de 0,1 para 10, 100 vezes. De onde veio essa amplificação? A amplificação veio do acúmulo de cargas positivas que vieram da esquerda, atravessar essa base, algumas delas ficaram aqui presas, se recombinaram e desapareceram. O que aconteceu com a energia delas? O que aconteceu com a energia delas? Ora, quando elas desapareceram, o buraco e o elétron juntar desapareceram, o que sobrou deles foi energia, foi radiação. Eles emitiram energia daí de dentro. Eles emitiram uma energia, uma radiação aí dentro. Muito bem. E grande parte não recombinou, atravessou, se somou com esses daqui. E por isso houve um acréscimo nessa voltagem que nós estamos vendo aqui. Muito bem. Então, nós temos, em resumo, uma situação como essa. Nós temos aqui, como se nós tivéssemos aqui duas junções, uma junção desse lado aqui, uma junção desse outro lado. Né? Essas cargas são repelidas pelo lado direito, essas cargas são atraídas pelo lado direito também. Então, essas cargas correm para lá, as positivas correm para a esquerda e vão embora, vão contribuir com o circuito, e as negativas aqui são atraídas por essas positivas e correm para a esquerda. Então, passam a ter um fluxo de cargas elétricas, positiva para a direita, negativa para a esquerda, e essa contribuição, né, esse acréscimo do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito, faz com que essa voltagem aumente, cresça. Essa voltagem, estou dando um exemplo aqui, que aumentou de 100 vezes. Então, isso é um transistor de junção. E temos também o MOSFET, esse segundo transistor. Como ele é construído? Bem, aqui nós temos um substrato de silício tipo N. A cor cinza, essa cor cinza é um pedaço de silício dopado com portadores tipo N. E aqui desenhamos, né, um sistema em que, desse lado, temos uma região que está carregada, está dopada com portadores tipo P, e aqui também dopada com portadores tipo P. Então, e entre essas duas regiões, dopada com portadores tipo P, tem um canal bem estreitinho aqui. Também, esse canal também está dopado com portador de carga tipo P. Agora, aqui em cima, esse verde é uma camada isolante, de óxido de silício. É um isolante. É isolante. Agora, aqui cortamos um pedaço desse isolante para ligar uma fonte de energia aqui. Então, aqui vai ser a fonte e aqui vai ser o dreno. São os dois polos da bateria, digamos assim. Aqui é a fonte e aqui é o dreno. E no meio, bem aqui no meio, nós colocamos uma fonte de alimentação. Nós vamos carregar isso aqui com uma carga positiva. Então vai ter um fluxo de corrente aqui, mas através desse canal. Agora, só que quando nós ligamos isso aqui, nós carregamos isso aqui positivamente, o que vai acontecer? Isso aqui, carregado positivamente, ele estreita esse canal. Esse canal vai ficar mais estreito. Ele ficando mais estreito, o que vai acontecer? Ele vai dificultar a mobilidade dos portadores de carga positiva nessa região. Então, de maneira que, aplicando um potencial positivo aqui, esse potencial positivo, ele repele essas cargas positivas vêm para cá e vai estreitar esse canal. Quando estreita esse canal, né, significa o quê? Você varia a mobilidade dos portadores de carga positiva. Então, por aqui, por esse sistema, é possível controlar, né, a passagem de portadores de cargas
Ou seja, você pode ligar ou desligar através de um chaveamento, tipo este que está sendo apresentado aqui. Então, com isso, nós apresentamos, né, o transistor, que foi a grande revolução em 1948. Né, e durante décadas, nós continuamos a usá-los, nossos computadores, nos nossos equipamentos eletrônicos. Falta de nós temos milhões e milhões de transistores. No celular deve ter milhões de transistores. No computador tem milhões, centenas de milhões de transistores dentro de um computador. Muito bem. Agora vamos ver a condução elétrica em cerâmicas, iônicas e polímeros. Voltando aqui a recapitular, os isolantes, né, são materiais que têm uma banda de valência, uma banda de condução, e as duas estão separadas por um gap, né, gap de energia maior que 2 eletronvolts. Há quem classifique, também o isolante como sendo o gap acima de 3 eletronvolts. Então, de 2 eletronvolts até 3 eletronvolts, se define como sendo semicondutores de gap largo. E o isolante passa a ser só acima de 3 eletronvolts. E tem também outra interpretação que considera até acima de 2 eletronvolts já isolante. Muito bem. Então, vamos considerar aqui acima de 2 eletronvolts já isolante. Então, aqui alguns exemplos, né, materiais, né, e aqui essa primeira coluna de materiais, e aqui a condutividade elétrica, a temperatura ambiente. Então, as cerâmicas, observe aqui, o concreto seco, a condutividade 10 a menos 19. O vidro de cal, de soda, 10 a menos 10. O óxido alumínio, 10 a menos, a cilha fundida, 10 a menos 18. São materiais cerâmicos, né, que são isolantes. Tem os polímeros, que estão também nessa ordem, 10 a menos 10, 10 a menos 17, 10 a menos 13. Muitos deles têm muito parecido, tem a ordem da condutividade elétrica semelhante à ordem da condutividade elétrica das cerâmicas, que se comportam como isolantes. Vejamos agora a condução iônica. Bom, a condução iônica, ela ocorre nos materiais sólidos. Aqui estou dando um exemplo do cloreto de sódio, que é distribuído regularmente numa rede dessa que está aqui, e vamos supor que em alguns pontos da rede existem alguns defeitos. Está faltando átomos em alguns pontos da rede. Tá? São defeitos. Mas esses defeitos, eles são muito importantes. Os defeitos são muito importantes nos materiais, porque eles mudam as características dos materiais e fazem os materiais trabalhar de acordo com as necessidades do homem. Então, aqui, por exemplo, como tem esses vazios, essas lacunas, né? Quando nós aplicamos um campo elétrico, o que vai acontecer? Nós já vimos anteriormente, as cargas, essas cargas negativas vão correr, esses íons negativos vão correr na direção, né, contrária ao sentido do campo elétrico, e as positivas vão correr na mesma direção do campo elétrico. Então, aqui nós temos uma condução de corrente. Né? A condução de corrente produzida por íons, né? mesmo estando no estado sólido. Da mesma maneira que nós temos a condução de corrente numa solução líquida. Muito bom. Então, nomes utilizados para esse tipo de condução são eletrólito sólido e materiais. Eletrólito sólido, porque nós temos eletrólito líquido. Aquele lá que colocamos água na água colocamos cloreto de sódio, é um eletrólito líquido. Condutor iônico rápido e condutor superiônico. Então, várias nomenclaturas, né, que existem para esse tipo de material. E as aplicações são usadas em baterias, células de combustível e sensores de gás. Bom, agora como é que ocorre essa condução? Você imagina o seguinte, voltando para essa rede,
nós temos uma rede aqui com algumas lacunas, com algumas falhas. Então, vou pegar aqui uma situação de uma célula unitária que tem uma falha aqui. Ó. O que acontece? Eu tenho um átomo nesse sítio, e nesse sítio tem uma falha. Então, como aqui tem uma falha, quando nós variarmos a temperatura, por exemplo, e colocar isso aqui num campo elétrico, é possível que este íon salte para esta falha e feche esta falha. Só que quando ele fecha esta falha, a célula unitária vizinha, né, vai olhar para cá, para essa célula, e vai ver que aqui tem uma vaga desocupada. O que vai acontecer? Daí um íon da célula vizinha aqui vai olhar e fazer a mesma coisa, e vai saltar para cá. Então vai ter um processo de combustão dentro desse sólido. Quer dizer, os próprios íons estão se deslocando. Mas isso tem um custo. Isso tem um custo energético, não é de graça. Então, veja, se nós olharmos para esses dois sítios aqui, existe nessa célula um potencial, né, de interação entre esses átomos aqui. O potencial tem essa forma aqui, ó. Ele tem essa forma. Ele tem um mínimo aqui e tem esse outro mínimo aqui onde estava o outro átomo. Tem dois mínimos. Então, esses átomos, a temperatura aumenta, mas eles estão em equilíbrio em torno dessa posição aqui. E vem um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas dentro, em torno dessa posição aqui. Mas quando isso aqui está desocupado, e se nós aplicarmos um campo elétrico aqui, esse campo elétrico e também a temperatura ambiente, por exemplo, esse campo elétrico vai distorcer esse potencial e vai ser possível, né, esse íon passar aqui por cima. Esse íon passar por cima e cair aqui desse outro lado. Isso aqui é o que nós chamamos de energia de ativação. Então, nós demos para esse íon uma energia maior que a energia de ativação, esse potencial, né, nós vamos produzir uma corrente iônica dentro do material. Vamos produzir uma corrente iônica do material. Então, é possível haver uma corrente iônica. Essa corrente iônica ocorre por essas razões que estou mostrando aqui. Nós temos falhas, nós temos vacância na rede, né, e é possível, com uma excitação externa, o átomo receber uma energia maior do que a energia de ativação da rede e passar de um sítio para um outro sítio, começando um processo de condução iônica dentro do material. Muito bem. E quanto é essa condutividade? Bom, essa condutividade ela vai depender dessa energia de ativação. Então, ela é dada por sigma 0 sobre T vezes essa exponencial. A exponencial é menos a energia de ativação dividido por kBt. Né? Quanto maior é a temperatura, menor vai ser esse número. Menor vai ser esse número. Então, esse número sendo menor, vai aumentar o valor do sigma iônico. Agora, a temperatura muito baixa, muito alta, temperatura muito baixa, a temperatura muito baixa, o que vai acontecer? A temperatura sendo indo para zero, vai ficar, esse número indo para zero é para infinito. Como esse não é para infinito, o que acontece com a exponencial? A exponencial vai para zero muito rapidamente. Então, se a energia de ativação for muito maior do que a temperatura, o que acontece? Não vai ter condução iônica. Só tem condução iônica quando essa razão aqui é A sobre kBt, quer dizer, quando a energia térmica for muito maior do que EA. E quando a energia térmica for muito maior, mas muito maior do que EA, essa exponencial isso aqui vai para zero, a exponencial elevada a zero dá 1, então nós vamos ter essa condução aqui, sigma 0 sobre T. Muito bem. Então, esse é o comportamento, né, da condutividade iônica dentro do sólido.